Fala tropa, tudo bem com vocês? Eu espero que tenham gostado da virada de ano. Galera, eu vim deixar um recadinho com vocês. Eu não sei se todos perceberam o motivo da mudança do fundo dos meus vídeos. Mas de qualquer jeito eu preferi vir aqui explicar o motivo. Quem já me acompanha sabe que geralmente, o fundo dos meus vídeos são brancos, porém, como muitos viram agora o fundo está preto, e isso galera não é à toa, eu optei por deixar o fundo preto, para destacar o tempo que a história está se passando, pois quem já viu, o meu vídeo passado sabe que o Ruivo, começou a contar a história de 2 anos atrás, e por este motivo eu deixei o fundo dos vídeos pretos. Para assim ficar nítido em que tempo a história está se passando. Bom, era isso. Não se esqueçam de comentar e deixar o like. Falou! E no capítulo de hoje, em uma cidade chamada Busan, rapidamente nos somos direcionados a um local, aonde, novamente vemos ele, Kim Cheol-su, e junto dele está um dos líderes da Nexus, Lee Moon-gil. E galera, para quem tá perdido sobre quem são os líderes da Nexus, logo acima tem um card da parte, aonde todos os líderes da Nexus aparecem. Falou! Então, Lee Moon-gil, com a maior cara de bravo, pergunta ao Kim Cheol-su, o Du, por que ele não está comendo com ele, e em seguida ele o pergunta: essa merda é das boas e você fazendo desfeita? E na maior descaração, Lee Moon-gil mete a mão no rango do Kim Cheol-su, e imediatamente diz: mano, se não vai comer, passa pra cá. Kim Cheol-su então responde: coma o quanto quiser. Mas antes de comer, Lee Moon-gil diz: eu recentemente ouvi umas coisinhas interessantes. Eu soube que um pirralho chamado Park Moon-yeon está caçando Park An-jun. E logo em seguida, Lee Moon-gil relembra Kim Cheol-su que Park An-jun tem sido um empecilho gigantesco para Nexus, e diz que se Park An-jun derruba a área deles em Busan, será considerado uma derrota nacional para eles. Porém, apesar de ouvir tudo isso, Kim Cheol-su permanece calmo. E então Lee Moon-gil rapidamente diz que soube que Park Moon-yeon é tão forte quanto o Ruivo, e após ele dizer isso ele faz uma cara de felicidade, e ao mesmo tempo fala que seria uma ótima ideia usar o Park Moon-yeon para mandar o Prota e o Ruivo de arrasta para cima. Porém Kim Cheol-su percebe algo, e enquanto se levanta, ele diz ao Lee Moon-gil para ele parar de comer e se levantar também. Porém Lee Moon-gil fica confuso, o Du, por que ele disse isso. Mas Kim Cheol-su apenas diz que o caso que envolve o Park An-jun, ele mesmo cuidara disso. E enquanto olha para a janela, repleta de homens, Kim Cheol-su fala que eles precisam direcionar a atenção deles para a situação atual. E enquanto na parte de fora, é possível ver o líder desse grupo, com uma cara de bravo, e irritado ele diz: esses otários estão comendo sem nem ligar pra gente, e após ele dizer isso, ele rapidamente grita: pessoal! E após ele dizer isso, aquele grupo rapidamente pega um monte de objetos, e em seguida, o chefe deles diz: botem pra quebrar. E imediatamente, vários objetos começam a atravessar as janelas. Lee Moon-gil, porém fica irritado, pois um monte de vidro caiu no seu rango. E irritado ele diz: pessoal! E imediatamente, o grupo da Nexus se levanta, e enquanto Kim Cheol-su abre um sorriso, Lee Moon-gil diz: abaixem o volume deles, quero comer. E imediatamente acontece um confronto. E ainda dando risada, Kim Cheol-su percebe algo, o líder daquele grupo, avançando em sua direção, e rapidamente ele levanta seu punho contra Kim Cheol-su. Porém Kim Cheol-su, e mais rápido, e maceta esse cara, com apenas um golpe. E enquanto cospe um pouco de ketchup, ele acaba voando alguns metros, longe dali. E enquanto respira fundo, Kim Cheol-su diz: Park An-jun e Park Moon-yeon, vou ficar de olho neles. Já em um galpão, é possível ver ele, Park Moon-yeon, junto de seus 100 melhores lutadores. E entre eles, estão várias pessoas questionando esse plano, pois, segundo eles, nem mesmo a Nexus conseguiu parar o Prota. Porém, Park Moon-yeon ouve tudo, e enquanto olha de canto de olho, ele diz: eu sei que está com medo. E isso me deixa irritado. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês são retardados?
Não tem noção do quão patético é viver com medo? Ser submisso a outra pessoa, como um bando de princesas, obedientes. E isso tudo por uma única pessoa. Vocês nem conseguem levantar a cabeça ao ouvir o nome dele. Se acham que isso é uma merda, me sigam. E após dizer isso, Park Mun-yeon fala mais alto e diz: Park An-jun e Kim Dong-yeon não são semideuses. Não importa o quão fortes sejam. Uma centena de vocês. E muito mais forte do que eu sozinho. Park Mun-yeon, então respira, e novamente fala: Nos derrotaremos Park An-jun hoje. E então? Todos viveremos com nossas cabeças erguidas. É mais uma coisa. Todos vocês estão com medo demais para enfrentar Park An-jun. E a Nexus, a mais forte do país, falhou em derrotá-lo. Ultrapassaremos a Nexus. E alcançaremos os céus além do sol. Juntos, nos podemos. Dito isso, me digam. Todos vocês que estão diante de mim hoje, querem reescrever a história. Comigo? E após ele dizer isso, todos ficam em silêncio por um momento, mas inesperadamente todos começam a tomar coragem, e logo em seguida todos começam a gritar, de tão motivados, que estão. Park Mun-yeon então olha para todos eles e diz: Vamos mandar eles de arrasta para cima. E após Park Mun-yeon motivar eles e até eu, com esse discurso lindo, um convidado inesperado aparece, e enquanto carregava um subordinado do Park Mun-yeon, Park An-jun diz: 100 homens? Você acha que é o bastante para me fazer suar? Após isso, o prota imediatamente começa a tirar o seu casaco, ao mesmo tempo que todos ali começam a encará-lo, e após jogar seu casaco para longe, Park Mun-yeon o observa de longe com uma expressão seria na cara. E após o prota ficar frente a frente com ele, o prota diz: Você é o Park Mun-yeon. Park Mun-yeon então abriu um sorriso, e imediatamente diz: Isso aí, Park An-jun. Obrigado por me poupar de te caçar. Ouvi uns rumores, mas... O prota então o interrompe, dizendo: Cale-se. Vem pra cima. Vou te mostrar como homens brigam. Ouvindo isso, Park Mun-yeon novamente abre um sorriso, e imediatamente diz: Seria uma honra, mas... Eu não sou muito fã de honra. Após ele dizer isso, o seu braço direito e esquerdo, imediatamente avançam, pelas costas do prota. O prota então só faz olhar para eles, e imediatamente o prota, e recebido, com algo, em suas costas. E após olhar com atenção, o prota rapidamente percebe, que o que foi jogado nele foi na verdade, cacos de vidro. Mas antes que o prota fizesse algo, imediatamente Park Mun-yeon o atinge, com uma macetada, e após ser jogado para trás. Park Mun-yeon diz: Nem preciso falar. Que teria sido melhor desvia dessa né? E após dizer isso imediatamente possível ver, o braço do prota, saindo um pouco de ketchup. Em pensamento o prota, percebe que, essa tática suja acabou dando resultado, pois, saiu um pouco de ketchup, de seus braços. Porém, Park Mun-yeon começa a dar risada, e imediatamente diz: Se já está impressionado então os rumores são falsos. E após ele dizer isso, todos ali avançam no prota. Porém o prota, rapidamente acerta o primeiro, e enquanto ele começa a sessão de macetada, ele em pensamento diz: Esses caras são fracos, mesmo com os pedaços de vidro, sendo usado contra eles. Eles continuam vindo para cima de mim. O Park Mun-yeon está fazendo isso para me cansar e incapacitar minhas mãos, e após o prota chegar a essa conclusão, inesperadamente, ele é atingido, e enquanto ia para trás, com a força do golpe, rapidamente um homem aparece atrás dele, e imediatamente maceta o prota pelas costas, fazendo assim ele ficar feliz, por ter acertado um golpe no prota. Mas, Park An-jun não deixa barato, pois ele, imediatamente, manda esse cara voando. Após isso, Park An-jun põe a sua mão sobre as suas roupas, e imediatamente a rasga, e em seguida, amarra seus punhos. Park Mun-yeon, vendo isso, fica feliz, e rapidamente diz:
Pessoal, acabem com ele. Ouvindo isso, todos, de imediato partem para cima do Park An-jun. Após isso, novamente o Ruivo volta a narrar a história, dizendo: a luta era desfavorável para Park An-jun. Era interminável. Era extremamente longa. Mas isso permitiu expandir o legado de uma lenda conhecida como Park An-jun. E enquanto os dois ficam de frente um para o outro, Park Mun-yeon imediatamente tenta amaciar o prota. Porém o prota é mais rápido. E enquanto cospe um pouco de ketchup, Park Mun-yeon em pensamento diz: impossível. Entrei muitos monstros absurdos na América. Mesmo quando eles eram ridiculamente mais pesados. Eles nunca me derrubaram, nem uma vez. Nem o conhecido como o mais forte da América foi capaz de me tocar. E pois Park Mun-yeon dizer isso, imediatamente, o prota começa a macetar ele da forma correta, e enquanto ele é amaciado, Park Mun-yeon se pergunta de como o prota é tão forte, e tão superior comparado a ele. E enquanto ele se ajoelhava, de tanto ser macetado, ele rapidamente ia, com a cara ao chão, mas então o prota gentilmente põe seu pé sobre a cabeça dele, e enquanto ele beijava o chão, o prota fala: Park Mun-yeon, espero que isso te ensine a parar de se achar tanto. E se você continuar eu terei de te mandar ir de arrasta pra cima. Park Mun-yeon, porém, vê tudo embaçado. E ainda falando, o prota diz: Park Mun-yeon, lembre-se do que eu te disse, caso contrário, eu mesmo cuido de você. Park Mun-yeon, após ouvir isso, ele, imediatamente, começa a gritar. Após isso, passado um tempo, e possível ver Park Mun-yeon, com a mão no rosto, e em pensamento, ele falava: merda, o que aconteceu? Como um homem, contra uma centena, poderia ser capaz de vencer? Seria possível que Park An-jun seria um leão, e eu, uma hiena? Porém, rapidamente, alguém chama ele. E enquanto se aproximava, Choi Ju-yeon, braço esquerdo, o pergunta: por que está tão triste? Se alguém deveria estar triste, com certeza não deveria ser você. Porque você é do tipo que faz qualquer coisa para vencer. E logo atrás deles o seu braço direito, Lee Jung-jeon, rapidamente, demonstra concordar com as palavras do Choi Ju-yeon. Park Mun-yeon, então diz: verdade. Eu Park Mun-yeon. Me desculpem. Eu agi feito um bosta por um momento. E novamente, Kim Dong-yeon, narrar, dizendo: após aquele confronto, Park Mun-yeon desapareceu por algum tempo. Mas seu desaparecimento não fez os efeitos do confronto serem esquecidos. Da grande vitória absoluta de Park An-jun, de 1 contra 100. E rapidamente possível ver vários colegiais admirados com a vitória de Park An-jun contra 100 homens, pois de alguma forma, aquela luta tinha sido divulgada. E dentro do colégio, e possível ver vários estudantes achando incrível esse feito do Park An-jun, e se perguntando se ele era realmente o mais forte da Coreia. Enquanto outros discutiam se a Nexus era realmente pariu para enfrentar o prota. Porém, tudo isso não demorou muito para chegar aos ouvidos do Kim Cheol-soo, que finalmente decidiu agir. E passado algum tempo e possível ver o prota e o ruivo, de bobeira. Quando inesperadamente, são abordados, por alguns membros da Nexus, tentando tomar o território dos dois. Porém, eles acabam não tendo resultados satisfatórios. Após isso, o prota decide atacar a Nexus, começando pela área da Incheon, e logo depois, o distrito Gyeonggi, e por último o distrito, Gangwon. E após muitas vitórias, muitos estudantes, que acompanhavam a tudo isso, acabavam indo à loucura. Já em outro local, e possível ver, ele novamente. Kim Cheol-soo, junto de Lee Mun-gil, que imediatamente fala: seria melhor lixarmos ele. Porém, Kim Cheol-soo responde: não. Isso pode ser inefetivo após nossa conquista nacional. Se não quisermos que as pessoas se lembrem da origem fraca da Nexus, precisamos implantar o medo neles, e destruir seu herói numa luta.
Ouvindo isso, Lee Mun-gil imediatamente diz: então é minha vez. Porém Kim Cheol-su rapidamente responde que não, e enquanto faz uma cara séria ele diz que será a vez dele de enfrentar o prota. Lee Mun-gil, ouvindo isso, fica irritado. Mas inesperadamente eles são interrompidos por um homem dizendo: se acalme, Cheol-su. E enquanto se aproximava, é possível ver que ele na verdade, Lion King, em sua versão mais jovem. E ainda falando ele diz: você disse que vai enfrentá-lo? Está botando a carroça na frente dos bois. Assim ela vira com tudo. Porém Kim Cheol-su rapidamente diz: Lion, seja sincero, você acha que ele vai vencer? Lion King então responde: e se eu achar? E óbvio que sua paciência acabou. E apenas uma suposição. Acha que vale a pena arriscar tanto? Afinal, nós não temos um objeto maior em mente? Como ele disse, vamos eliminá-lo pelas sombras. Mesmo que seja trapaça. Kim Cheol-su novamente responde: esse plano de merda vai modificar a essência da Nexus da noite pro dia. Lion King então diz: então vamos usar alguém de fora. E já temos a pessoa perfeita para isso. A pessoa que começou toda essa bagunça. Pode achar ruim, mas se quiser vencer. Park Mun-yeon, e o cara certo para esse serviço. E imediatamente somos levados ao local aonde Park Mun-yeon se esconde, e rapidamente é possível ver vários colegas treinando, e logo mais é possível ver ele, Park Mun-yeon, socando incessantemente uma parede, e enquanto ele dá uma pausa para respirar. E enquanto olha para a parede ele, em pensamento fala: ainda não e o bastante. Porém, alguém enquanto se aproximava, diz: acha que é suficiente para vencer Park An-jun? E imediatamente Park Mun-yeon olha para trás. E ainda falando, Kim Cheol-su diz: eu conheço um jeito mais fácil e rápido. Então, quer vir comigo?